Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo módulo que fala sobre medidas. Começamos com uma atividade para trabalhar as nossas medidas do cotidiano. Então eu gostaria que vocês pegassem o caderno ângulo na página 486 e fizessem a leitura desse texto, e durante a leitura gostaria que vocês sublinhassem as unidades de medida. Então, ao longo dessa leitura, você vai encontrar, por exemplo, 79 mulheres, 72 anos, 507 anos, 2006, 175 anos, 400 quilogramas, 2 metros, 10 centímetros. No próximo texto você tem 23 quilogramas, 1 quilo, 2,3 quilogramas, 40 centímetros, 125 quilogramas, 200 litros, 10 litros, 22 meses, 2013 e 260 mil quilômetros. Você percebeu quantos números você grifou? Foram muitos. Então vamos identificar agora suas respectivas grandezas, preenchendo o quadro da página 469. Grandezas que eu encontrei se referem a tempo, quando se fala em 72 anos, 79 anos, 507 anos, 175 anos, 22 meses, e quando se falam dos anos 2006 e 2013. O comprimento, quando eu li 10 centímetros, 40 centímetros, 2 metros. Massa, 400 quilogramas, 23 quilogramas, 2,3 quilogramas e 125 quilogramas. Capacidade, 200 litros e 10 litros. E superfície, quando falou sobre 260 mil quilômetros quadrados. Mas afinal de contas, galera, o que seria medir? No começo, medir era comparar grandezas. Então, por exemplo, eu pego um palito de dente, coloco um do lado do outro e sei que é o tamanho de um lápis. Então eu chego à seguinte conclusão: que um lápis tem o comprimento de 2 palitos de dentes. Então, desde muito tempo atrás, a humanidade percebeu que o procedimento para medir por meio de comparação não alegrava muito as pessoas. Por quê? Porque as primeiras referências eram partes do corpo. Então, quando você fala o tamanho do pé, o palmo, o braço, quantos passos tem, depende de pessoa para pessoa. O tamanho do pé, o palmo, principalmente. Se eu abri a mão ou se eu fechei a mão na hora de contar quantos palmos tem ali. Então, como o tamanho das partes do corpo varia de uma pessoa para pessoa, a unidade era imprecisa, o que dificultava a comparação e gerava grandes confusões, é óbvio. Além disso, diferentes regiões utilizavam referências distintas, o que causavam transtornos para o comércio. Imagine uma mesma quantidade de corda vendida em lugares que utilizavam referências diferentes. Se um comerciante vendia a corda medida em pés e os clientes estavam acostumados a medir em palmos, aí virou uma grande confusão. Com o passar do tempo, percebeu-se a necessidade de criar referências que não fossem regionais e nem se baseassem em tamanhos variáveis. A partir daí surgiram as unidades de medida. Passaram-se muitos anos até que em 1789, na tentativa de resolver o problema, a Academia de Ciências da França criou um sistema único de medida, que seria aceito posteriormente em muitos países. Surgiu o sistema métrico decimal
adotado inicialmente com 3 grandezas básicas e suas respectivas unidades de medida: comprimento, massa e capacidade. Então eu tenho polegada, o pé e o palmo. Aí logo abaixo, ó, na imagem abaixo, vemos uma antiga balança de 2 pratos utilizada no comércio. Em um prato da balança há frutas e legumes, e no outro pesos com diferentes massas colocados para medir quanto de frutas e legumes está sendo vendido. Observe que na imagem há 2 patinhos de perfil. Quando os bicos dos patinhos estiverem juntos, as medidas de massa dos 2 pratos serão equivalentes. No entanto, ainda podia haver pequenas variações nas medidas para utilizar essa balança. As balanças digitais foram criadas para resolver este problema, pois medem a massa dos produtos em submúltiplos do quilogramas. Então, vocês já viram na balança assim, 2,496 quilogramas. São as mais aliadas ao comércio, às residências, à culinária, né? Que eu tenho que medir para poder fazer um bolo, para ficar maravilhoso, né, gente? Agora vamos lá. Abaixo eu tenho uma tabela. Essa tabela, vocês que estão acompanhando, está na página 471. Ela fala das grandezas de comprimento, massa, capacidade e superfície, que você já viu anteriormente no texto. Então é para gravar, ó. Comprimento, metros, é minha unidade de referência. É claro que tem mais do que metros, seriam os quilômetros, e menos do que metros, que seriam centímetros. Unidade de massa, quilogramas é minha referência. É claro que existe mais do que quilogramas, que são as toneladas, e menos que quilogramas, que são as gramas. Capacidade, litros, e superfície, metros quadrados. Então essas são as unidades de medida de referência, para não causar nenhum problema. Agora nós temos uma outra tabela, aonde nós vamos falar de unidades de medidas usadas em outros países, mas que nós convivemos com ela. Polegada, por exemplo, a televisão, né, gente? Quando se fala no metros, eu não vou falar isso numa viagem, né, de navio. Eu vou falar em milhas marinhas, tá ok? Agora, para finalizar a nossa aula, vamos ver como se escrevem os símbolos. Olha só. Nós estamos agora, então, na página 471, aonde estão as grafias dos símbolos. Primeiro, o símbolo de uma unidade de medida é uma letra ou um conjunto de letras, predominantemente do alfabeto latino. O símbolo não é uma abreviatura, por isso não é seguido de ponto. Então tá metros, ponto, metro só. O símbolo de uma unidade de medida não pode ser seguido de S, gramas, é só o G, tá? Não vai ter GS de gramas, para indicar o plural. Assim escreve M e não Ms, ou MTS de metros, né? Para marcar o plural de metros. Grama tem gênero masculino, o grama, não é a grama. Por isso, ao escrever e pronunciar essa unidade, seus múltiplos e seus submúltiplos, deve-se fazer a concordância correta. 2 quilogramas, 200 gramas. A gente fala às vezes 200, né? Tem que tomar cuidado com isso daí. O prefixo quilo, K, indica que a unidade está multiplicada por 1000. Portanto, não pode ser utilizado sozinho. Deve-se sempre indicar a grandeza. Quilômetros é o km, quilogramas é o kg. Perceberam que metros eu só uso uma letra, gramas eu só uso uma letra. Agora, quando falo em quilogramas, quilo é porque eu estou multiplicando por 1000.
Então eu preciso saber que eu estou multiplicando por 1.000 metro, então quilômetros, que eu estou multiplicando por 1.000 gramas, quilogramas. E aqui embaixo nós temos aí, ó, alguns exemplos e a representação. Isso, galera, tem que ser usado direto por vocês, que é através do treino que vocês vão conseguir preencher a página 472 e o exercício 1. Qualquer dúvida, faça a leitura com mais calma, grifa tudo novamente, pesquisa, tá? Porque o conteúdo tá fácil. Um beijão, muito obrigada, tchau!